algumas bem nítidas diante dos olhos da igreja, e outras talvez pouco percebida, que é feita no silêncio da semana, quando a gente liga para um, liga para outro, ou recebe telefonema de um e de outro, e geralmente 99,9% das vezes os dramas são familiares. O casamento sofrendo ataques, os filhos e a missão de educá-los no temor do Senhor, e o enorme e essa hercúlea tarefa de levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo, num mundo que insiste em destruir tudo aquilo que o relaciona com as tradições judaico-cristãs. Ainda nessa tarde, nós fomos surpreendidos por um telefonema, mais ou menos com esse teor. Talvez para que pudéssemos fazer uso desse exemplo hoje à noite, junto à igreja, do quanto nossa família precisa ser cara para nós, porque ela é cara aos olhos de Deus, e principalmente aos olhos do bom pastor. Eu quero falar nessa noite sobre esse ministério quase imperceptível de Jesus, como bom pastor, porque assim era tratado, recebeu esse título com todas as honras. Ele foi chamado do bom pastor e bispo de nossas almas, Cristo Jesus. E havia um detalhe no ministério de Jesus que um leitor desatento dos evangelhos não percebe. É que Jesus foi um visitador de famílias. Ele visitou casas, ele visitou famílias. E eu não sei, sinceramente, me perdoe o desconhecimento, não é por mal, eu não sei se Jesus já encontrou a porta da sua casa aberta para recebê-lo. Se Jesus já encontrou a porta da sua família aberta para que ele pudesse acessá-la. Nessa noite, eu quero convidá-los a pensar comigo sobre os diferentes lares que Jesus visitou nos evangelhos e sobre as portas pelas quais ele acessou essas famílias. Graças a Deus. Eu era um jovem ainda, com 18 anos, quando recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu tinha 18 anos, quando Jesus veio fazer morada na minha vida, perdoou os meus pecados e eu fiz a santa e sagrada confissão de recebê-lo em minha vida como meu Senhor absoluto. Só 18 anos, e a minha namorada estava comigo na igreja naquela noite. A minha namorada, que hoje é minha esposa, a Lourdes, e lá se vão 45 anos atrás, quando num culto como esse, num domingo à tarde, num domingo chuvoso, nublado como esse que nós estamos vivendo hoje, o Senhor Jesus acessou a minha vida de uma forma graciosa e poderosa. E eu gostaria mesmo de pensar com vocês sobre essas portas de acesso e a maneira como Jesus acessou a nossa vida. Há uma ênfase, inegável ênfase no ministério de Jesus relacionada com a natureza do seu pastoreio, que é a visitação. E é por essa razão que a gente também gostaria de poder visitar a sua casa, não tomar nem sequer um cafezinho, apenas um copo d'água, mas sentar com você e poder abrir a Bíblia
e poder ministrar à sua família, à sua casa, aos seus filhos, ao seu cônjuge, a todos vocês. Isso não é uma boa ideia de desenvolvimento de uma igreja local feita por um pastor esperto que de repente, pronto, descobriu a pólvora. Não. Isso é uma antiga prática que Jesus Cristo fez e imortalizou nas páginas do Evangelho e que nós deveríamos, todos nós, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, abrindo a porta da nossa casa ou ainda nos movendo para visitar outros lares, nós fomos ensinados de forma contínua pelo Senhor Jesus a fazermos isso e a fazermos isso movido de todo anseio, de todo amor do nosso coração. Eu gostaria de explorar essas visitas nos cultos da família ao longo desse ano, se o Senhor assim permitir. Em cada mês eu quero iluminar um texto do Evangelho para você refletir mais demoradamente sobre esse glorioso ministério do bom pastor, que pregava para multidões, mas que realizava obras profundas e gloriosas dentro dos lares e dentro das casas, fora da vista de grande parte da nação de Israel. Esta prática tão comum revela o interesse de Jesus por famílias inteiras e ao mesmo tempo nos mostra alguns detalhes muito singelos nos evangelhos. Primeiro, eu queria que você ouvisse dos meus lábios nesta noite que a grande intenção de Jesus é realmente entrar na sua família. Não somente na sua vida, você que está aqui nessa noite e ainda não teve a alegria de poder arrepender-se dos seus pecados e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, mas também toda a sua casa, seus filhos, suas filhas, seu cônjuge e parentes que eu digo de segunda linha, que são aqueles que a gente ganha pela convivência, sogro, sogra, cunhado, cunhada, a gente ganha parentesco também através do ato do casamento. Mas vamos pensar comigo de uma forma muito mais central no Evangelho e entender que Ele tem um plano com a minha família, com a sua família, com a nossa família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Temos 2 filhos crentes. Nossa filha é casada com um pastor. Nosso filho é membro aqui da igreja, está no convívio da igreja desde que nasceu. O Weber, quando nasceu, era um bebezinho ainda e nós o colocávamos o Weber numa cestinha e trazíamos para a igreja e ficava ao nosso pé, porque uma igreja ter berçário é uma graça desse tempo. Uma igreja ter um berçário climatizado é uma graça superabundante de Deus e um conforto para os pais, inclusive se servindo do serviço de berçaristas da igreja, de irmãs que dedicam tempo para poder ficar e tomar conta dos bebês enquanto os pais são alimentados aqui pela palavra de Deus. Alguns exemplos emblemáticos que nós hoje vamos tocar de forma geral e que ao longo desse ano nós vamos nos demorar nesses exemplos. O exemplo de Zaqueu, o exemplo desse publicano, lá na cidade de Jericó, que aconteceu 2 grandes milagres naquela visita que Jesus fez a Jericó. O cego de nascença,
O cego que clamava à beira do caminho: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, coletor de impostos. E Jesus disse: desce depressa dessa árvore, porque hoje convém pousar contigo em sua casa. Jesus disse que ia passar a noite com eles. Uau, imagina eu dizer para você hoje: olha, prepara lá o quarto, organiza, manda fazer uma higienização no ar-condicionado, que eu vou passar a noite lá com você. Jesus queria passar a noite com Zaqueu e com a sua família. O fariseu, que a gente não sabe muito bem o nome, a Bíblia diz que ele, em alguns outros evangelhos, ele era conhecido como Simão o leproso, e esse título ele o recebeu de forma jocosa por conta do problema de saúde que teve, e que Jesus foi se sentar na sua casa para jantar com esse fariseu. Desse jantar houve uma presença tão inundante da presença de Deus naquele lar, que o fariseu chamou outros fariseus para se reunir com ele, e muitos outros ouviram a mensagem do Evangelho. A Bíblia fala de uma visita na casa do principal da sinagoga, chamado Jairo. Esse Jairo tinha uma filha, e essa filha estava horrivelmente enferma. Horrivelmente enferma. E ele suplicou a Jesus para que viesse até a sua casa e impusesse as mãos sobre sua filha, para que ela também pudesse ser curada, como tantos em Israel estavam gozando dessa bênção da cura divina. A Bíblia fala de uma visita feita na casa de Simão Pedro, o discípulo de Jesus. Diz que quando Jesus chegou para visitá-lo, a sua sogra estava doente. E Jesus, ao entrar na casa de Pedro, também curou a sua sogra de uma febre muito alta. Eu não sei se ela estava resfriada, com alguma infecção respiratória, que gênero de problema aquela senhora tinha para estar terrivelmente febril. E Jesus toca naquela vida de uma forma maravilhosa. Que visita gloriosa feita por Jesus à casa desses personagens, de Zaqueu, do fariseu, de Jairo, de Pedro, de Lázaro. Lázaro era irmão, sua família era ele e duas irmãs. Ele não era casado, suas duas irmãs solteironas, a família vivia junto, os três irmãos. E Jesus tinha o hábito de visitar a casa de Lázaro algumas vezes. O centurião, esse é um exemplo muito interessante em todo o cenário do Novo Testamento, porque o centurião, esse oficial romano, que liderava um destacamento de 100 soldados, daí o nome centurião, 100 soldados, esse homem pediu para que Jesus orasse pelo seu servo. E Jesus então prontamente se levantou naquele afã do bom pastor e disse: eu vou na sua casa, eu vou impor as minhas mãos sobre o seu servo na sua casa. E aí ele interpelou Jesus dizendo: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O que havia de tanta indignidade na casa do centurião? O que havia de tanta indignidade que mantinha ele com o coração temente da santidade de Jesus e não queria que Jesus visse o que acontecia dentro da sua casa? Deixa eu lhe dizer aqui
sem nenhuma tentativa de forçar o texto ou de dar uma interpretação ou fazer a leitura do texto de forma a que o texto se encaixe numa reunião como essa dessa noite. Mas há muitas coisas que nós acreditamos que podemos esconder de Jesus. Nós acreditamos que nós podemos esconder nossas brigas familiares, aliás, muito comum nos lares de todas as pessoas. A gente acredita que a gente pode colocar a mão nos olhos de Jesus e dizer, não olha para cá. Inspirado por esse centurião romano que diz, não entre na minha casa, eu não sou digno. É óbvio que ele conhecia as regras da relação entre judeus e gentios, entre judeus e estrangeiros, que o judeu não tinha permissão de transitar pelo lar dos gentios. Talvez fosse por isso, por conta das regras sociais daquele momento ou daqueles dias, eu não sei. O que eu sei é que ele disse, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu quero dizer aos irmãos, amigos, queridos, que nenhum de nós recebe a visita de Jesus movido por nossa dignidade. Nenhum de nós é visitado por Jesus, nenhum de nós tem a presença de Jesus. Jesus não acessa a nossa vida, ou a nossa casa, ou o nosso lar, movido pela nossa dignidade, é porque eu mereço. Não. A Bíblia diz que os atos de Deus são atos de graça, de favor. Quando da família de Noé, para ser livre do dilúvio, que vocês já devem ter ouvido falar ou devem ter lido na Bíblia sobre esse evento, a primeira coisa que Deus fala sobre Noé é que Noé achou graça aos olhos de Deus. E eu gostaria de levá-los. Jesus acessou cada uma dessas famílias por portas diferentes. A família de Zaqueu, do fariseu, de Jairo, de Pedro, de Lázaro, sempre por portas diferentes, nunca pela mesma porta. E eu gostaria de dizer para você que tipo de porta você tem lá na sua casa, pela qual Jesus acessaria sua família e sua vida. Jesus acessou cada uma dessas famílias por portas distintas. Isto nos mostra que Ele também quer acessar a minha família, a sua família, a nossa família. Aliás, eu me encontro naquela faixa, digamos, de privilegiados que edificou a família depois que conheceu Jesus. Eu me casei, eu já era crente, já havia me convertido, já havia nascido de novo, recebido a Jesus como meu salvador pessoal. Mas há outros não. Há outros que se convertem pelo caminho, e outros ainda que necessitam se converter, porque enquanto mantiverem a velha prática, os velhos hábitos, os velhos conceitos, a velha vida dominando, colecionarão derrotas e colecionarão diferentes circunstâncias dolorosas na sua vida. Em Mateus 8:8 é onde nós encontramos o caso do centurião. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu também não sou digno, Senhor. Senhor, nenhum de nós somos dignos. O Senhor deve contemplar coisas terríveis em nossas casas. Ou deve contemplar coisas que Ele facilmente poderia se entristecer.
Mas ainda bem que não é por força da nossa dignidade, mas por força da graça de Deus, que Ele acessa a minha casa, a sua casa, a nossa casa. O centurião perdeu naquele dia a mais honrosa de todas as oportunidades que um ser humano tem. Mais uma vez eu repito, nenhum de nós é digno o suficiente para que Jesus entre em nossa casa. É ato de pura graça. Portanto, quando Ele quer entrar, não feche a porta. Não deixe Ele do lado de fora. Não mantenha a porta fechada. Os reformadores diziam que a graça de Deus é irresistível. Eles diziam que uma vez atraído pelos cordões da graça de Deus, ninguém consegue resistir. E aliás, a Bíblia manda resistir ao diabo e não a Jesus. Ela manda que a gente tenha todo cuidado de manter as forças e ações da maldade do lado de fora da nossa vida, do lado de fora da nossa casa. Mas o centurião romano perdeu a oportunidade que Jesus visitasse a sua casa naquele dia. Zaqueu, esse publicano, eu já deveria explicar aos irmãos o que é um publicano. O publicano é um coletor de impostos. Era, na verdade, judeus a serviço do Império Romano, judeus a serviço de César. E esses homens eram odiados. Aliás, nenhum coletor de imposto é amado. Todo coletor de imposto ou todo sinal que o governo dá de aumento de imposto é sinal de transtorno social. Zaqueu era esse homem detestado, mas engraçado ou curioso é que os seres humanos mais detestados são os mais amados, porque diz as Escrituras que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, num sicômoro, numa árvore de figos miúdos, chamada de sicômoro, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Era uma visita gloriosa na casa de um pecador terrível. Ele fazia o pior trabalho que um judeu podia fazer naquele dia, que era o trabalho de servir o inimigo em sua própria terra contra seu próprio povo. Mas Jesus olhou aquele homem em cima da árvore e disse: hoje eu vou entrar na sua casa. Como talvez esteja contemplando a vida de vocês aqui, eu não sei que gênero de história você traz consigo, como é a sua família, como é o seu lar, como é o clima, como é a atmosfera na sua casa, e ele diz, olhando diretamente para o seu coração: me convém hoje entrar em tua casa. E Jesus entrou e acessou a casa de Zaqueu naquele dia, pela porta mais improvável que existe, pela porta mais gloriosa que existe, porque no meio do caminho ele já ia sendo desmontado totalmente, e quando ele chegou em casa, ele não se aguentava mais e desabou dizendo para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Quero dar metade dos meus bens aos pobres. Isso sem ouvir um único sermão, só por conta do desejo e da atitude de Jesus de visitar aquela casa.
me convém ficar hoje em tua casa. Naquele dia, Zaqueu foi liberto, talvez da pior de todas as amarras que existe, as amarras da ganância. As amarras, meus amados irmãos, da avareza, da ganância, do desejo de possuir, sem que isso de fato custasse legítimo trabalho. E ele entra por essa porta improvável na casa de Zaqueu e faz um trabalho maravilhoso. Ele foi agraciado naquele dia por Jesus, que acessou sua casa pela porta da libertação. Zaqueu era um prisioneiro da ganância e da avareza e foi liberto naquele dia, e o mais curioso, sem que Jesus pregasse um único minuto e um único sermão. Só sua presença transformou a vida de Zaqueu e de todos aqueles que viviam debaixo do seu teto. O fariseu, em Lucas 7,36, que convidou para Jesus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa e quase que de imediato o cenário muda na casa. Uma mulher, Maria, começa a chorar aos seus pés e a lavar os seus pés com suas próprias lágrimas e a enxugar com seus cabelos. Quebra uma porção de um unguento altamente caro e derrama sobre Jesus, dizendo para Jesus que ele era a coisa mais valiosa da sua vida. O fariseu começa a fazer críticas ao Senhor Jesus Cristo, imaginando, se ele soubesse, na verdade, quem lhe toca, quem faz todo esse cenário acontecer aqui nesse momento, muda o cenário do jantar num encontro pessoal, ele seria de fato o Messias. Mas não. Jesus disse: o que te parece, Zaqueu? Um homem devia 10.000 denários e foi perdoado do seu pecado. E um segundo homem lhe devia apenas 7 denários, o serviço de uma semana. Quem o amará mais? Aquele que foi perdoado de 10.000 denários ou que foi perdoado de algumas poucas coroas? E aí eles disseram: Senhor, eu imagino que quem tenha sido mais perdoado. Portanto, Jesus entrou na casa do fariseu, demonstrando a sua grandeza, a sua glória e mostrando para ele o valor do perdão. Eu não sei que gênero de peso nós carregamos nessa noite e trazemos para esse culto dentro do nosso coração, que fardo de pecado nós trazemos. Mas que bom é ter em nossa mente, lá atrás, no background de todas as nossas histórias, a certeza de que Deus perdoa pecados. Que não há maior boa nova do que essa: estão perdoados os teus pecados. Fariseu ilustra uma história maravilhosa que nós vamos ter o prazer de explorá-la com detalhes aqui ao longo desse ano. Jesus teve acesso a essa família pela porta da dúvida e da desconfiança. Se esse fosse verdadeiramente o Messias, saberia quem lhe toca. Talvez a gente tenha lá no coração uma pequena dúvida sobre a grandeza, o poder e a graça de Jesus.
Mas o fato inegável que esse e outros exemplos do Evangelho ilustram é o desejo de Jesus de entrar em lares e mudar a história de famílias inteiras. E a sua não é diferente. A minha não foi diferente. A minha história, ele continua agindo, continua transformando, continua fazendo com que cada dia da minha vida seja um dia novo, um dia diferente, um dia vivido para a glória de Deus. Mas nem todos os exemplos são assim tão leves. Houve experiências muito dolorosas que Jesus tratou ao longo desse ministério pastoral de visitação às famílias. A casa de Jairo, eis que veio um homem chamado Jairo, Lucas capítulo 8, versos 41 e 42, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Jesus acessou a casa de Jairo pela porta da tragédia. Eu tenho acompanhado famílias durante muitos anos por força do meu ofício pastoral. Chorado com muitas famílias nas suas experiências mais difíceis. E essa era uma experiência muito dura. Quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, chega informantes de que a menina já havia falecido. Imagine a tragédia. O pai vai buscar socorro para a sua filha e no meio do caminho recebe a notícia de que a menina de 12 anos faleceu. Nós não temos filhos para enterrá-los. É contranatural os pais enterrarem seus filhos. Portanto, você pode imaginar a dor. E as únicas palavras de Jesus a esse homem que recebe no meio do caminho a notícia de que a sua filha faleceu, as únicas palavras de Jesus foi: crê somente. E Jesus acessa a casa de Jairo pela porta da tragédia. Eu não digo isso para o seu horror, mas digo isso em tom de advertência pastoral. Eu também já entrei em muitas casas pela porta da tragédia. Felizmente, aquele dia, o Senhor transformou a tragédia num grande milagre, num grande episódio de ressurreição. Ele impõe as mãos sobre a menina e ordena, dizendo: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a criança já morta ressuscitou. Mas quantas histórias terminam assim, numa ressurreição? Portanto, não espere que você tenha um caso muito grave em que você recorra a Jesus, dizendo: Senhor, por favor, entra na minha vida, socorre a minha vida agora. Que você tenha a sabedoria de reconhecer Jesus como o centro, como o rei, o governante sobre a sua vida e sobre sua família, antes que cheguem os maus dias. Jesus acessa a família de Jairo pela porta da tragédia, e isso ilustra um exemplo muito comum. Jesus foi à sua casa, acessou a sua casa pela porta da tragédia, e mudou aquele quadro adverso num evento glorioso. Um quadro trágico num evento glorioso. Mas quantos terminam assim?
Nós não sabemos. As histórias de família são, cada uma delas tem um detalhe diferente. Nós estamos apenas começando o ano e precisamos abrir a porta da nossa residência para receber Jesus lá no centro da nossa sala de estar, de maneira que Ele possa se posicionar no centro e ser o irradiador, não somente dos mais nobres sentimentos na sua vida, mas o irradiador da verdade para com a sua casa, para com a sua família pessoal. Pedro, Mateus capítulo 8, versículo 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Quantas vezes eu vi cenas semelhantes a esta e vi terminar dessa mesma maneira que a Bíblia descreve, tendo Jesus chegado próximo à sogra, a febre a deixou e ela começou a servi-los. É o que diz o texto bíblico. Quantas vezes eu já vi isso? Gente doente. Portanto, Jesus teve acesso à casa de Pedro pela porta da doença. Ele teve acesso à casa de Pedro, à família dele, por essa porta, que tantas pessoas vêm a Jesus pela força das circunstâncias difíceis e adversas. Não foi o caso de Pedro. Ele percebeu a messianidade de Jesus ainda na praia, quando ele diz para Jesus: afasta-te de mim, que sou um homem de lábios pesados, de língua pesada. Eu tenho um palavreado chulo, pesado, que é usado no meio dos pescadores, Senhor Jesus. Afasta-te de mim. Mas nada poderia afastar Jesus desse homem bruto. Nada poderia afastá-lo do discipulado de Cristo. Não importa quão rude você seja, ou quão bruto você pode se tornar. Não importa quão violento você também pode se tornar, porque dentro de casa as personalidades se transtornam. E homens aparentemente dóceis fora do lar, muitas vezes dentro do lar é um terror para a sua casa, um terror para seus filhos, um terror para a sua esposa. A verdade é que Jesus teve acesso não somente a Pedro como ser humano, mas ele teve acesso à sua família, porque é exatamente isso que acontece quando uma alma se rende a Jesus. Ela quer que toda a sua família seja salva, ela tem o sonho de que aquela graça se espalhe por toda a sua família. E daí esses cultos da família, para a gente poder testemunhar para os familiares de membros da igreja e amigos que Jesus tenciona alcançá-los, que Jesus tenciona entrar em suas vidas e na vida de suas famílias. Jesus acessou a casa de Pedro pela porta do discipulado. A lição daquele dia que Pedro aprendeu foi sobre o exercício da compaixão, porque as curas milagrosas que nós encontramos pelo Evangelho afora sendo narrada, não tem a menor intenção de chamar gente. A ideia de Jesus era o exercício de um coração cheio de compaixão por pessoas necessitadas. Essa era a ideia que estava por trás dos milagres, das curas miraculosas, das curas sobrenaturais. Nessa noite, você foi convidado a estar na nossa comunhão, e eu me sinto tão feliz por sua presença aqui. Mas meu desejo é que você tenha essa noite
e leve daqui essa noite essa experiência com Jesus, essa graça de o conhecer, para fazê-lo conhecido de toda a sua família. Essa é a ideia. Finalmente, o exemplo de Lázaro, lá em João capítulo 11 e versículo 5, a Bíblia diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus tinha acesso à casa de Lázaro por força exclusivamente do amor. E é por aqui que eu gostaria de fazê-los pensar de como nós compareceremos diante de Cristo naquele grande dia, no Supremo Tribunal, na glória, desprezando tamanho amor. Ele entra na casa de Lázaro, de Marta e da sua irmã Maria, por essa porta. Que seja por essa porta também que vocês recebam Jesus em suas famílias. Que seja também por essa porta gloriosa que Jesus acesse o interior do seu lar, o interior dos seus familiares, a vida de uma forma plena lá dentro da sua casa, por essa porta do amor a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele anseia acessar sua família também por essa porta, que não seja pela porta da tragédia, como Jairo, que não seja pela porta da libertação, como foi o caso de Zaqueu, preso na avareza e na ganância, que não seja também pela porta da indignidade, como o centurião romano disse para Jesus: não, o senhor não vai entrar na minha casa, eu sou indigno de receber a sua visita. Nessa noite, antes que você saia do culto, antes que você saia daqui, antes que esse culto termine, eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre tudo que você ouviu e referir-se a Jesus como a sua única esperança, como o único que pode colocar ordem lá no interior da sua residência, ordem no seu casamento. Ele pode colocar ordem na educação que você presta aos seus filhos, dá aos seus filhos. Ele pode colocar ordem lá na confusão. Ele pode colocar ordem em todo e qualquer ambiente desordenado. Então, eu gostaria de convidar você para orar comigo agora no fim, e que você se rendesse plenamente a Jesus e dissesse: Senhor, eu não tenho resistências a Ti. Minha família o Senhor conhece. O Senhor sabe das nossas discussões, o Senhor conhece os nossos desafios, os nossos dramas. Tem misericórdia de mim, domina sobre a minha casa e sobre a minha família. Pai, eu quero orar nessa noite por todos aqueles e por toda a família representada aqui nesse lugar. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor guarde essas famílias das tragédias, muito embora uma boa parte de todos aqueles que te servem passaram a conhecê-lo num dia trágico. Mas eu oro para que estas pessoas te conheçam, ó Deus, a partir de um domingo celebrativo como esse, em que nos reunimos em sua casa para orarmos pela nossa família. Quero pedir que o Senhor coloque ordem nos casamentos. Eu quero pedir para que o Senhor coloque ordem, ó Deus, nas famílias
que estão representadas aqui através dos seus cabeças e através, ó Deus, dos seus cônjuges, dos cônjuges que estão alinhados debaixo da aliança do matrimônio. Que a graça do Senhor seja sobre eles, que o Senhor passe a governar esplendorosamente em nossos lares, em nossas casas, ó Deus, e ainda que o Senhor tenha acesso à nossa família pela porta mais improvável, que assim o seja, Senhor, que o Senhor domine sobre a nossa família, que o Senhor domine sobre o nosso casamento, que o Senhor domine sobre os nossos filhos, e que eles sejam criados e educados segundo o Senhor. Mas nessa noite, conduz ao arrependimento as almas que estão congregadas conosco nesse culto de adoração. Leve-os a compreender, Senhor meu Deus e meu Pai, o glorioso ato de Jesus na cruz. Leve-os a perceber a grandeza da ressurreição. Leve-os a entender, Senhor, o perdão de pecados. Leve-os a compreender a importância da confissão de Jesus como o Senhor de suas vidas. E torna-te Senhor da vida deles e abençoa a vida deles, em o nome de Jesus. Também conduze-nos em paz aos nossos lares, guardados pelo caminho, protegidos pela tua mão. Nós pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Ide em paz.